Oi pessoal, professora Nathalie e estou com vocês para ajudar nos conteúdos de ciências dessa semana. A gente vai falar um pouquinho sobre os estados físicos da matéria, que é um conteúdo que vocês já estudaram ao longo do ensino fundamental, mas que a gente vai voltar a falar sobre isso de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. A gente vai começar falando sobre as características dos estados físicos e a gente vai estudar 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. O que diferencia esses 3 estados físicos é a forma como que as partículas estão em cada um deles. Então, no sólido, as partículas elas estão muito próximas entre elas, umas das outras. Existe uma força de atração que faz com que elas fiquem bem juntinhas, e isso faz com que algo que seja sólido tenha a forma e o volume sempre constante, não muda. O líquido, as partículas já estão um pouquinho mais afastadas umas das outras, assim como vocês conseguem ver aqui nessa imagem. Essa distância entre essas partículas, elas estando um pouco mais afastada, faz com que o líquido tenha o volume constante, mas que a forma dele seja variável. Esse líquido, ele vai ficar com a forma do recipiente em que eu colocar ele. Então, se eu colocar ele num copo, ele vai ter a forma de um copo. Se eu coloco ele numa garrafa, ele vai ficar com a forma da garrafa, certo? Por quê? Porque as partículas estão um pouquinho mais afastadas e faz então com que a forma dele seja variável. O estado gasoso, as partículas estão bem mais afastadas, bem mais longe umas das outras. Isso dá como característica para os gases a forma e o volume variável. Um gás, ele consegue se expandir e ocupar todo o volume do recipiente que contém ele. Então, aqui nessa imagem eu tenho um recipiente fechado. Se eu não tivesse com esse recipiente fechado, essas partículas desse gás, elas estariam se expandindo, se espalhando por todo o ambiente. Já que a gente conheceu então os 3 estados físicos e as características desses estados, nós vamos falar agora das mudanças de estado físico. Mudança de estado físico são os fenômenos que acontecem onde de um estado físico passa para o outro. Se houver uma alteração de temperatura ou de pressão. Então, se eu aumentar a temperatura ou abaixar a temperatura, eu posso mudar o estado físico de uma matéria. Assim como, se eu aumentar ou diminuir a pressão, eu também posso mudar o estado físico de uma matéria. O primeiro que eu coloquei aqui para vocês é a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. E acontece se a gente aumentar a temperatura ou se a gente diminuir a pressão. Essa passagem desse estado sólido para o estado líquido vai acontecer numa determinada temperatura. Para cada substância existe uma temperatura específica e única em que acontece essa transformação. Essa temperatura é chamada ponto de fusão. A da água é a 0 graus Celsius. Então aqui esse gelo, que é sólido, ele está derretendo e virando a água líquida, né? Porque ele está numa temperatura que é 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão da água. Um outro tipo de mudança de estado físico é a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido e que vai acontecer se eu diminuir a temperatura ou aumentar a pressão. E aí eu coloquei aqui para vocês o exemplo da água congelada, né? Então a água está no seu estado sólido, é um lago congelado. E aqui nessa animação, ó, a água líquida se congelando instantaneamente, tá? Também vai acontecer numa temperatura específica chamada de ponto de solidificação. Outra mudança de estado físico que a gente vai estudar agora é a vaporização.
A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E ela vai acontecer se a gente aumentar a temperatura ou diminuir a pressão. Um exemplo, já que eu não falei até agora, um exemplo sobre como eu altero a mudança de estado físico só mexendo com a pressão é o que acontece com os botijões de gás. Se vocês pegarem um botijão de gás de cozinha e balançar, vocês vão perceber que o que tem lá dentro é um líquido, tá? Por quê? Esse gás, ao ser colocado dentro do botijão, ele é tão apertadinho, vai colocando tantas as partículas, vão apertando tanto as partículas que elas vão ficando um pouco mais próximas uma da outra, ou seja, vai aumentando a pressão lá dentro e ele fica no estado líquido. Quando eu abro a boca do fogão e eu começo a liberar esse gás, essas partículas começam a poder se espalhar, porque eu diminuí a pressão. E aí vai sair aquele gás de cozinha que a gente não vê, que ele está na forma gasosa, tá? Então, acontece uma passagem do estado líquido para o gasoso só mexendo na pressão. É o mesmo esquema de alguns isqueiros, que são transparentes, dá até para ver que ele tem o líquido lá dentro. Mas quando eu aciono, sai já a chama e sai no estado gasoso, certo? A vaporização, ela acontece de 3 maneiras diferentes. A primeira é a evaporação, que é um processo lento, que acontece a temperatura ambiente, tá? E que está relacionado com a superfície de contato, com a ação dos ventos e com a umidade relativa do ar. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é quando a gente estende as roupas no varal. Elas vão secando aos poucos, né, de uma maneira lenta. Elas vão secar mais rápido se eu colocar do jeito que está aqui, esticadinho. Se tiver sol, se tiver ventando. Se tiver úmido o tempo, se eu colocá-la toda dobradinha, vai demorar mais para secar. Então, quanto maior a superfície, quanto maior a ação dos ventos e quanto menor a umidade relativa do ar, mais rápido vai acontecer a evaporação. Eu coloquei para vocês essa animação que mostra aqui também a evaporação da água num recipiente. Então foi colocado, marcado aqui o primeiro dia com 500 ml e tirado fotos de vários dias e percebendo como que foi abaixando a quantidade de água. A água não sumiu, tá? Ela evaporou e quando ela evapora, ela forma o vapor de água, que vai ficar concentrado nas camadas mais baixas da atmosfera e que vai formar a umidade relativa do ar, que é tão importante na sobrevivência dos seres vivos, tá? Inclusive para a gente respirar melhor, não ficar com a garganta seca, essa umidade relativa do ar é importante. Um outro tipo de vaporização é a ebulição, que é um processo bem mais rápido e que acontece com a formação de bolhas gasosas. Então é quando eu coloco aqui a água para ferver, por exemplo. Vai começar a ferver a água e vai formar um monte de bolhas de gás dentro dessa massa líquida, né? Que é dessa quantidade de água que eu coloquei aqui, desse líquido. Essa ebulição vai acontecer numa temperatura que é específica para cada substância. E essa temperatura chama-se ponto de ebulição. O terceiro tipo de vaporização, que é a passagem então do líquido para o gasoso, é a calefação, que é um processo instantâneo que vai acontecer quando o líquido entra em contato com uma superfície superaquecida, tá? Quando a gente esquece aquela frigideira lá no fogo, em cima do fogão, né, com o tempo lá acesa, ela fica muito quente. Se eu jogar água em cima dela, sobe o vapor d'água rapidinho, tá? Coloquei essa imagem para vocês verem isso, ó. Ele está jogando água em cima aqui da chapa, que está superaquecida, e o vapor d'água está subindo. E aqui, se a gente puder aumentar e olhar bem de pertinho o que acontece, é como se as gotinhas de água pulassem, né? Elas pulam aí em cima da superfície superaquecida, porque ao entrar em contato com a superfície, essa água líquida já vai instantaneamente virando um vapor, tá? Um outro processo de mudança de estado físico é a condensação,
que é quando eu tenho a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E isso acontece se eu diminuir a temperatura ou aumentar a pressão. E vai acontecer numa temperatura chamada ponto de condensação. Coloquei 2 exemplos. Se a gente pegar uma garrafa com água bem gelada, um copo com água ou qualquer líquido bem gelado e deixar em cima de uma superfície a temperatura ambiente, a gente percebe logo depois um monte de gotinhas de água, né, por fora da garrafa, como se ela ficasse toda suada. Por que acontece isso? Lembra que eu falei faz alguns slides atrás que nas camadas mais baixas da atmosfera existe o vapor de água? Então, esse vapor de água ele está à nossa volta. E quando ele encosta na garrafa que está mais gelada, que está com a superfície bem mais fria, ele vai condensar e esse vapor que está no estado gasoso vai passar para o estado líquido, formando então essas gotinhas de água. Isso acontece também quando a gente toma aquele banho bem quente no inverno. E a hora que a gente desliga o chuveiro, o espelho do banheiro, o azulejo, tá todo molhado, todo úmido, né? Por quê? O vapor que foi saindo da água, do chuveiro, ele encostou no azulejo ou no espelho, que era uma superfície que estava mais fria, e se transformou em líquido, tá? Outro exemplo, que é dessa animação que eu coloquei, que só dá para ver no comecinho, mas gente, foi a única que eu achei, é quando a gente está cozinhando alguma coisa e o vapor de água ele vai subindo, mas se eu deixar tampada, a superfície interna da tampa fica cheia de gotinhas de água, né? Por quê? Porque esse vapor subiu, encostou na tampa e se condensou, voltou ao estado líquido, ok? Um outro tipo que a gente vai falar, né, é a sublimação. A sublimação é a passagem do sólido diretamente para o estado gasoso e vice-versa, tá? Então, passa direto do sólido para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido. Um exemplo é o gelo seco. Aí eu tenho uma foto e eu tenho aqui uma animação com um drink com que eles colocam gelo seco para ficar saindo esse vaporzinho, né? Se vocês observarem aqui, ó, tem uma pedrinha de gelo seco, então ela está no estado sólido e aqui já está indo direto para o estado gasoso, tá? Eu deixei para vocês esse esqueminha para ajudar a resumir tudo isso que eu falei sobre as mudanças do estado físico. Então a gente tem aqui, ó, os 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E aí a gente tem os nomes de cada mudança. Então, quando passa de sólido para líquido, chama fusão. Quando passa do líquido para o gasoso, chama vaporização. E quando passa do sólido direto para o gasoso, chama-se sublimação. Essas transformações, fusão, vaporização e a sublimação do sólido para o gasoso acontecem se eu aumentar a temperatura ou se eu diminuir a pressão. Quando passa do gasoso para o líquido, chama-se condensação. Do líquido para o sólido, chama-se solidificação. E do gasoso direto para o sólido, chama-se sublimação. E a condensação, a solidificação e essa sublimação que vem do gasoso para o sólido vai acontecer se eu diminuir a temperatura ou aumentar a pressão. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha então nas questões que eu deixei para vocês fazerem, tá? A questão 1, vocês têm um esqueminha referente às mudanças de estado físico da água e tá marcado aqui os números 1, 2, 3 e 4. E eu quero saber como que chama esse processo 1, o processo 2, o 3 e o 4, ok? Questão 2. Eu quero que vocês identifiquem o nome da mudança de estado físico que acontece quando eu coloco a água da torneira no congelador. O vapor de água que sobe formando as nuvens. Lembrando, ó, vapor de água
Está no estado gasoso. Ele subiu e forma as nuvens. As nuvens têm gotículas d'água. Dentro das nuvens não está o vapor d'água. As nuvens são formadas por pequenas gotículas de água, por água em estado líquido. Então eu tenho o vapor d'água formando nuvem. O vapor é estado gasoso e a nuvem tem gotículas de água em estado líquido. Como chama isso daí? Essa mudança que vai estar acontecendo aqui. Como chama o que acontece quando um picolé derrete e quando eu coloco uma roupa molhada e deixo estendida secando lá no varal. Ok? Questão 3. Vocês têm uma imagem de uma garrafa com um monte de gotinhas de água no exterior dessa garrafa. E aconteceu porque tinha água gelada dentro dessa garrafa. Mas só porque tinha água gelada? Por que ficou molhado do lado de fora? Será que a água passou pela garrafa? Não, né? Contei para vocês aí faz pouquinho tempo que acontece. Então vocês vão explicar para mim por que uma garrafa com água gelada, depois de um certo tempo a temperatura ambiente fica toda molhadinha com gotículas de água por fora. E por último, a questão 4, em que vocês têm 3 imagens, mostrando as partículas dessas 3 matérias, né? Elas estão representando 3 matérias. Eu quero que vocês me falem qual delas está no estado sólido, qual está no estado líquido e qual está no estado gasoso. Como que eu vou saber? Olha o jeitinho que estão as distâncias entre as partículas, ok? Pessoal, esse é o conteúdo de vocês essa semana. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só pedir para o professor passar o contato nos grupos do WhatsApp, que eu ajudo e tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Beijos e até uma próxima aula.